Como que começa um vídeo? Oi, gente, tô aqui com a minha irmã. Hoje a gente vai contar algo específico que aconteceu com a gente, que a gente queria compartilhar com vocês. Porque a gente passou por uns problemas e a gente percebeu que esses problemas não era algo natural e que talvez vocês também estejam passando por problemas que na verdade não são naturais. Umas semanas atrás aí a gente tava conversando, porque a gente sempre conversa, né, sobre tudo. A gente tava conversando sobre um problema que eu tinha. Esse problema tava comigo desde que eu entrei na igreja, assim. A gente entrou na igreja em 2021. Aí a gente tava com esse problema. Eu tava com esse problema, né? Era um problema que me perseguia e não saía. Depois a gente foi perceber que esse problema que eu tinha não era algo natural, era algo espiritual. Vou ter que dar detalhes, eu não queria. Vai se expor um pouquinho aqui na internet, mas é por um bom motivo. Enfim. Ai, que raiva, eu não queria. Enfim, eu tinha um problema e ele tava me perseguindo desde que eu entrei na igreja. Quando eu entrei na igreja, eu tinha 15 anos, tá? Comecei a avisar um menino. Só que no começo era normal, era tranquilo, a gente nem se falava. Era como umas coisas, como se fosse de escola. Mas aí começou a ser muito pesado pra mim. Era uma coisa, eu não tinha paz nenhuma em gostar desse menino. E aí era muito ruim. Nossa, foi horrível. Vinha muitos pensamentos ruins na minha cabeça a respeito disso. Aí eu tava conversando com a Luísa que esse negócio tava me atormentando desde 2021 e eu não entendia o porquê. E aí eu tava meio que falando com ela sobre isso. Aí a gente começou a cavar a fundo, né? Saber da onde começou a vir esses problemas. E a gente foi perceber que foi por causa de uma pequena brecha. Uma brecha que não era pra ser uma brecha, mas eu meio que abri uma brecha pra poder pensamentos ruins entrar na minha mente. O pastor uma vez fez um seminário da corte pra ensinar sobre a corte. Naquela época eu não sabia de nada, eu tinha 15 anos. Uma frase dele que era totalmente aleatória, só que eu interpretei de uma forma que ele tava falando assim, de pessoas que, essa pessoa nem ora, essa pessoa nem lê a Bíblia, pra que eu vou ficar com ela? Na minha cabeça eu interpretei que se eu não fosse suficiente, se eu não orasse bastante, essa pessoa nunca iria me querer. Não era esse sentido que o pastor falou. Ele falou no sentido das pessoas que são exigentes demais, que não pode exigir uma coisa que você não tem. Aí eu meio que interpretei de uma forma que eu não seria o suficiente, porque na época eu tinha acabado de entrar na igreja, então eu não fazia nada, eu não orava direito, eu nem lia a Bíblia direito, não sabia quase nada. Eu achava que por ele ser superior a mim, ele não iria me querer. Só que, passou um tempo, eu percebi que a gente tava no mesmo nível, a gente foi levantado junto, então não fazia mais sentido isso ser uma brecha pra mim ficar me atormentando minha cabeça, não me trazendo paz. Aí foi o que? Entrou outra história. E cada vez, todo esse tempo, foi entrando alguma coisa. E isso foi me tirando a paz todo esse tempo. Depois eu descobri que ele gostava de outra menina. E aí depois isso mexeu na minha autoestima. E foi piorando cada vez mais. E sei lá, era muito ruim. Toda uma pequenininha brecha foi se tornando uma bola de neve. Isso tirava a minha paz e virou uma bola de neve. Enfim, chegou no ápice que eu... Aí depois que eu contei tudo... Depois que ela me contou toda a história, desde o início, eu cheguei e falei pra ela, você não vê que isso é algo espiritual? Que isso é flecha que o diabo tá jogando na sua mente? Quando ela falou isso, eu não sabia, gente. Eu meio que fiquei assim, ó. Eu lembro que no momento a Júlia tava só falando que ela não tinha paz, que não sei o quê. Ela tava conformada que ela não tinha paz com isso. Aí no momento que eu disse essa frase, parece que uma chave virou e ela ficou uns segundos assim, sem falar nada. Porque, gente, o diabo ele é tão sujo que ele nunca vai fazer você achar que é algo espiritual. Nunca que eu ia achar isso, eu achava que era culpa minha. Que eu gostava dele, que era culpa minha. Ele nunca vai fazer você achar que é culpa dele. Ele vai fazer você achar que a culpa é toda sua. Eu achava que era um erro, eu achava que era a pior coisa que eu tinha feito, era gostar desse menino. Eu ficava, Júlia? Eu achava que era uma coisa horrível, eu achei que era o pior erro da minha vida. Eu nunca ia achar, eu nunca nem passou pela minha cabeça que esse problema que eu tinha era um problema espiritual. Eu achava que era culpa minha, eu achava que era só um erro. Eu nunca pensei que era algo espiritual tacando na minha mente, assim. Aí, nisso que a gente tava conversando sobre mim, e aí meio que virou uma chave, o ambiente até baixo, assim, nossa. Foi, dá pra sentir.
Tipo, o ambiente pesa, tipo uma revelação, como se o diabo não quisesse que eu soubesse. É verdade. Que era algo Eu espiritual. senti exatamente isso Não naquele foi? momento. Foi. Que era, parecia que o diabo não queria que eu soubesse. E a gente tava conversando, eu falei, Luísa, se tem alguma coisa escondida espiritual na minha vida, deve ter uma coisa escondida espiritual na sua vida também. Um detalhe, a gente começou a conversar sobre isso e durante a conversa a gente comentou sobre que essa questão da Júlia não ter paz referente a esse menino limitava ela de fazer muitas coisas, limitava ela de avançar. Na verdade, não me também. impediu muito, sim. Mas te limitava, Tipo, você me ficava limitava. limitada. Muito A paz. falta de paz. Mas isso não me limitou de, tipo, avançar, de liderar uma célula. Tá, lógico que não, mas de certa forma, alguma coisa no mundo espiritual estava acontecendo. E até aquele momento o diabo tava ganhando. Aí Jesus venceu. 3 anos de luta. Com isso, a gente também decidiu procurar alguma coisa que poderia estar me limitando da mesma forma que aquilo tava limitando a Júlia. De primeira, a Júlia já falou uma coisa. Da mesma forma que ela falou que o diabo é sujo, que ele nunca vai fazer você achar que é culpa dele, eu também não achei. Eu ainda neguei, falei, não, isso? Não, tá doido, isso aí é só uma coisa natural do meu dia a dia. Mas não era, gente. Desde os meus 12 anos, observação, eu tenho quase 17. Desde os meus 12 anos eu passo mais da metade do dia deitada. E naquela época, na verdade a gente foi cavando e a gente descobriu que foi naquela época que isso tudo começou. É porque, tipo, a gente pensou assim, vamos procurar alguma coisa pra Luísa também. Só que a Luísa falou, não tem nada. Só que eu falei, eu acho que você dormir o dia inteiro não é algo normal, não. Eu fiquei, eu acho que eu só fico cansada, eu só chego e durmo, pra mim não é algo espiritual. Eu falei, desde a pandemia, a Luísa só fica deitada, só fica dormindo a tarde todinha. E isso me impedia de fazer muitas coisas, muitas coisas. Desde, sei lá, criar um relacionamento melhor com a minha família, criar um relacionamento melhor com Deus. As coisas da escola, tipo os trabalhos, eu deixava de fazer pra ir dormir. E eu nunca vi isso como algo espiritual. Enfim, a gente foi cavando pra ver onde tudo começou. Até a gente começar a cavar, ela ainda não achava que era espiritual. Então, eu não achava, gente. Eu neguei até eu aceitei. Isso não é normal, não. Isso não é algo de Deus. Porque realmente foi algo que me impediu de avançar em muita coisa. Tudo começou quando eu tinha 12 anos. Já falei isso 500 vezes. E o meu pai comprou um colchão novo pra mim. E aquele colchão, ele era muito bom. É o colchão que eu tenho até hoje, mas o meu antigo colchão, comparado ao colchão do meu pai, é maravilhoso. E aquilo foi uma pequena brecha que eu dei pra Uma pequena brecha, tudo começa muito com uma pequenininho, pequena gente, brecha. Muito pequenininho. Só comecei a ficar deitada lá porque eu sentia prazer, digamos assim, ficando deitada no meu colchão, porque ele era novo, que ele era muito macio, ele era de bolas, enfim. Eu tava muito feliz por causa do meu colchão e eu ficava o dia inteiro deitada. E a partir dali, nunca parou. Durante a pandemia, não tinha nada pra fazer, a gente ficava o dia inteiro dentro de casa e eu acabava ficando deitada mesmo. E durante esse período, a Júlia também ficava deitada bastante, porque realmente não tinha nada pra fazer. Não tinha nada. A gente dormia muito tarde, acordava tarde, não fazia nada, a gente não saía de casa. Só que aí quando voltou ao normal, que a gente veio pra essa casa aqui, voltou à escola, a gente voltou pra escola normal. Eu voltei ao normal, eu voltei à rotina. A Luísa não. Continuei dormindo. Ela continuou na mesma situação. Continuei nessa mesma rotina. E aí, como tinha passado a pandemia, eu culpei outra coisa. Eu já tinha coisas pra fazer, né? Já tinha escola pra ir, lição pra fazer, casa pra limpar. Ainda assim, eu continuava deitada. E depois disso, eu comecei a culpar a depressão, que eu nem sei se eu tinha, mas na época eu culpava isso. Depois que a minha depressão passou, eu culpava o meu sono desregulado, porque eu sempre tive sono desregulado. Dormir muito tarde, acordar cedo, dormir a tarde todinha, aí vira um ciclo. Eu estudava no período da manhã, e aí eu ficava... Eu também. Acordava muito cedo pra ir pra escola, dormia a tarde todinha, porque eu não conseguia dormir de noite. E aí à noite eu ficava acordada fazendo nada, mexendo no celular, deitada, enfim. Essa foi minha rotina durante muito tempo, até que eu comecei a estudar de noite. Na verdade não, até que eu comecei a trabalhar. Depois que eu comecei a trabalhar, meu sono regulou, porque eu tinha que acordar cedo, dormir cedo, na verdade, pra acordar cedo. Aí, o que o Satanás fez? Fez eu pensar que a culpa não era mais do meu sono desregulado, porque o sono desregulado sumiu. Agora a culpa era o meu cansaço do trabalho. E, gente, eu sou aprendiz, eu trabalho 4 horas. Não faz nada. Exatamente. Gente, chegou num ponto que eu pedi demissão no meu trabalho.
porque aquilo me gerou uma crise. E aí depois eu comecei a culpar a crise também por eu estar dormindo demais, pra fugir do problema, digamos assim. E enfim, isso me gerou uma crise gigante. Não só isso, aconteceram várias coisas. Os problemas daqui de casa. Cheguei a pedir as contas do meu trabalho. Uma bênção que foi Deus que me deu. Eu cheguei a pedir as contas porque o diabo tava me enganando. O diabo nunca faz a gente ver que é espiritual. Exatamente. E ele tava tentando me tirar uma bênção que o Senhor me deu. Só que como todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, o Senhor não deixou eu sair do meu emprego. Ajudou, me mudou para um setor mais perto, que eu trabalhava um pouco longe, e agora eu tô trabalhando mais perto de casa. E aí, esse tempo que eu tava tranquila, não tava mais cansada, não tinha mais nada, eu tava meio que prestes a descobrir que esse sono não era algo natural, mas sim algo espiritual. E aí que me veio anemia. Estou anêmica, descobri que eu tô com anemia. Aí o diabo sempre fez de tudo pra que eu não descobrisse que isso era algo espiritual. Só que aí chegou um tempo que a gente começou a conversar isso, a gente começou a cavar a fundo. De cavar a fundo, a Luísa percebeu, que senão ela nunca teria percebido. Eu meio que já pensava, isso não é normal. Aí foi que eu falei, eu não tinha percebido que meu problema é espiritual e ela me falou, e ela não tinha percebido que o problema dela era espiritual e eu falei. Então, tipo, se a gente não tivesse conversado, a gente não saberia que aquilo que a gente tava passando era algo espiritual. Por isso que Jesus fala, andem sempre com mais pessoas. Como é que é o versículo? Eclesiastes 4:9 diz assim: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Pois se um cair, o outro levantará seu companheiro. Mais pobre do que estiver só e cair, pois não vai ter ninguém que o levante. Então é isso que a Bíblia diz, que você deve caminhar com alguém. Em Eclesiastes 4:12 também fala que um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. E o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Então, na Bíblia diz que a gente tem que andar juntos, porque, gente, é muito mais fácil pra mim caminhar, servir a Deus, né? Ter uma vida com Deus morando com alguém que faz a mesma coisa que eu. Então é muito mais fácil pra mim. Eu sou privilegiada por isso, eu me sinto. Porque tem gente que não tem ninguém pra conversar. Tem gente que é sozinho. Eu fico, meu Deus, eu não sei o que é isso, graças a Deus. A gente nunca teria percebido que aquilo que a gente tava passando era algo espiritual se a gente não tivesse conversado, se a gente não tivesse falado naquele dia. E o diabo, ele é sujo. Ele faz a gente pensar que a culpa ou é sua, porque eu colocava a culpa em mim, na minha situação, ou a culpa na circunstância, que a Luísa colocava a culpa nas outras coisas. A culpa dela ficar a tarde inteira dormindo, ou era por conta do sono, ou era por conta de depressão. E sempre tinha um culpado, mas sempre o culpado é o mesmo, que é o sujo, tinhoso. Tinhoso. Se tiver algum problema na sua vida que está te limitando, que faz tempo que tá o mesmo problema e nunca resolve, ou você nem vê que é um problema, mas pergunte pra alguém se tiver alguma coisa, você analisa desde o começo, desde quando começou, porque quando a gente cava desde o início, assim, a gente vai descobrindo que o que parecia natural, na verdade, não era. Então, é isso, gente. Falem com alguém, falem com o seu líder e expulsem. É verdade. Ai, fala do Jesus. Eu tinha esquecido de falar o ponto principal. O ponto principal. A gente, depois que a gente descobriu, a gente já tava terminando o vídeo, mas depois que a gente descobriu que eu tinha um problema espiritual e ela também, a gente decidiu fazer um jejum pra poder quebrar, né, tudo isso do inimigo. Aí a gente tá fazendo um jejum. 30 dias de jejum, eu tirei o café da manhã. Como ela tá anêmica, ela não vai tirar nada. Mas aí a gente tá com um jejum detox, que é detox de dopamina, que é sem redes sociais. Ela tá fazendo a renúncia de não dormir, porque o meu é mais espiritual, então eu tinha que expulsar mesmo. Expulsar toda a seta do inimigo que tava me rondando, tá? Eu expulsei, então eu já tô em paz, graças a Deus. A gente começou faz um tempinho. E a Luísa, na verdade, é renúncia. Ela tem que renunciar, porque é diferente os dois casos. O meu caso é de espiritual e o dela é de renúncia, porque o que atrapalha ela de viver, ela tem que renunciar pra viver a Cristo, né? Exatamente. E, gente, não tá sendo fácil, mas tá sendo algo libertador. Era pra eu estar o quê? Dormindo agora, nesse exato momento. Se eu fosse num dia normal, como todos os outros eram, eu estaria dormindo. Mas eu estou aqui ajudando a edificar a vida de vocês. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se inscreve no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.
Tchau.